Ai, gente, tudo bem? Hoje aqui no canal eu trouxe mais uma ideia de decoração, né, e utilidade aqui para o fim do ano. Então, ó, nós vamos fazer essa capa agora de xícara, né? Eu já trouxe capa de caneca aqui no canal, algumas outras vezes anteriormente, né? Então, dessa vez eu tô trazendo de xícara em crochê, com esse detalhezinho de laços de fita. Então, eu vou explicar todo o passo a passo para vocês. Olha, tem fechinho aqui no botão. Vou explicar tudo direitinho para vocês poderem colocar, né, na mesa da ceia ou do almoço, né, para fazer um cafezinho. É sempre legal, né, ter essa decoração, fica bem bonito. E eu espero então que vocês gostem. Vamos lá? Então, gente, mostrando aqui mais de perto para vocês, olha só essa capa de xícara que a gente vai fazer aqui para o Natal. Olha que gracinha que nós vamos trabalhar aqui fazendo hoje, né? Ela fica super fofinha, uma decoração bem bacana para ser colocado na mesa, né? Tanto na ceia quanto no almoço também, né? Do Natal. Então, vocês podem fazer aí e aproveitar. Inclusive, ó, vou tirar aqui o botãozinho. E nós vamos colocar as medidas aqui para vocês, tá? Então, ó, esticadinho aqui, vamos às medidas. De comprimento, nós temos aqui 25 centímetros de comprimento, tá, pessoal? A altura, nós temos aqui 8 centímetros e meio, tá? Os lacinhos têm 9 centímetros de comprimento, tá bom, gente? Então, essa é a medida para uma xícara, inclusive também que eu vou colocar a medida para vocês da nossa xícara. Ela tem 8,5 de comprimento, tá? Mais ou menos. E de diâmetro aqui, ó, o diâmetro maior tem quase 8 centímetros, 7,9 centímetros. E o diâmetro de baixo, aqui da xícara, nós temos 5,3 centímetros, tá bom? Então, essas são as medidas dessa xícara que eu tô utilizando como base. E vamos agora para os materiais. Para o vídeo de hoje, nós vamos precisar de um cone de barbante branco, tá? O barbante de 6 fios, tá bom, gente? Então, nós vamos precisar, né, barbante 100% algodão. Vamos utilizar também na cor vermelha, tá? Vamos precisar também de um pouquinho só de linha 100% algodão de Tex 295 ou 300 na cor branca e também na cor vermelha, tá? Nós vamos precisar, é bem pouquinho mesmo que a gente vai utilizar, tá, pessoal? Vamos precisar aqui da nossa agulha de crochê número 3,5 milímetros, certo? Vamos utilizar aqui a nossa agulha de costura, a nossa agulha de tapeçaria e também vamos precisar de alfinete, tá? Vamos precisar aqui também, pessoal, de 1,10 m, exatamente 1,10 m, 1,10 m, né? De fita de cetim. Essa fita de cetim na cor vermelha, ela tem a largura, deixa eu contar aqui para vocês. Ela tem 1,5 de largura, praticamente 1,6 de largura, tá bom? Então, essa é a medida. Se eu não me engano, é a fita número 2, tá? Para quem compra de pacotinho. Vamos precisar também de isqueiro ou uma vela, se vocês tiverem, para a gente poder selar essa fita. Vamos utilizar aqui hoje também a nossa cola universal, tá? Vamos precisar aqui, deixa eu pegar aqui, enroscou aqui nos fios, só um minutinho, pessoal. Da nossa tesoura, como sempre, da nossa fita métrica e, claro, não pode faltar a xícara de base, tá? Hoje eu tô trabalhando com xícara e não com caneca, tá bom? Então, não deixem de pegar a xícara como base, porque só com ela vocês conseguem tirar as medidas certinhas para poder fazer o trabalho de vocês, tá? E também, gente, vai o nosso botão aqui, tá, pessoal? Eu acabei não falando, mas vai o nosso botão, esse botãozinho aqui, ele tem 2 centímetros de diâmetro com 2 furos, tá? Esse aqui, ele tá na cor creme, tá, pessoal? Então, vai o botãozinho também pra gente poder fechar, né? Bom, pessoal, vamos começar aqui com o barbante branco, né? Nós vamos dar um nozinho inicial de correntinha, tá? E vou começar aqui colocando 31 correntinhas, tá bom?
Então, ó, 31 correntinhas, a gente vai colocando aqui, ó. Só lembrando a vocês, se vocês não sabem fazer os pontinhos básicos do crochê, nem a própria correntinha, nada, dá uma olhada lá no início da nossa playlist de Aprenda Crochê, que eu explico pra vocês direitinho, passo a passo, como fazer desde a correntinha até o ponto caranguejo, tá bom, pessoal? Olha lá primeiro, depois volto aqui. Então, eu vou fazer as minhas 31 correntinhas e volto com vocês. Ó, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o seguinte. Essa quantidade de 31 correntinhas, vou até puxar o fio aqui, é o suficiente pra gente dar a volta aqui na nossa xícara, no meu caso, né? E sobrar uns 2 centímetros aqui de distância entre a última correntinha e a primeira aqui, ó, na asa, né, da xícara, tá vendo? Ó, então aqui vai ter uns 2 centímetros de distância, tá bom? Então, essa é a medida da quantidade de correntinhas que vocês têm que fazer, porque eu tenho quase certeza que nem todo mundo tem a mesma medida de xícara que eu tenho aqui, tá? Então, para vocês terem a ideia aí de como trabalhar, façam assim, tá? Contem as correntinhas de acordo com a sobra de 2 centímetros ali na parte da asa da xícara, certo? Então, fiz as minhas 31 correntinhas, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Laçada, pego a partir da segunda correntinha e vou fazer um meio ponto alto, uma correntinha, um meio ponto alto na mesma correntinha de base. Vai ficar desse jeito. Vou fazer uma correntinha, vou pular aqui o pontinho, né? Aliás, eu não preciso nem fazer uma correntinha, tá, gente? Porque aqui eu já tô separando todo mundo. Então, ó, vamos lá. Um meio ponto alto, uma correntinha, um meio ponto alto dentro da mesma correntinha de base, pulo uma correntinha de base, pego no próximo e faço novamente, ó, um meio ponto alto, uma correntinha, um meio ponto alto, no mesmo pontinho de base, certo? E assim eu vou fazendo, ó, pulo um ponto de base, pego no próximo e faço novamente um meio ponto alto, uma correntinha, um meio ponto alto na mesma correntinha de base. E assim eu vou fazer por toda a voltinha, tá bom? Por toda a voltinha não, né? Por toda a carreira até terminar aqui as minhas correntinhas, tá? Então, eu vou fazer, volto com vocês e a gente continua. Só explicando aqui para completar, né? Vou explicar mais uma vez, porque talvez ficou confuso aí para vocês. A gente pega um meio ponto alto, uma correntinha e um meio ponto alto no mesmo ponto de base, pulo uma correntinha de base e pego na outra fazendo a mesma sequência, tá? E assim eu repito, tá bom? Então, gente, fiz aqui, ficou desse jeitinho e olha, reparem que sobra aqui uma correntinha, né? Então, pra gente não ficar sem o trabalho dessa correntinha, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? A gente vem, faz, ó, um meio ponto alto nela mesmo, tá? Porque assim a gente tem a altura aqui que a gente precisa para poder virar o trabalho, tá bom? Uma correntinha para virar e o que que eu vou fazer agora? Aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar um ponto baixo, aí a gente vem aqui no meio da nossa, tá vendo aqui? O meio da nossa argola aqui do lequinho, agora sim eu lembrei a palavra, a gente faz outro ponto baixo, tá? E assim nós vamos fazendo, ó, um ponto baixo no ponto seguinte e no meio da argolinha a gente faz um ponto baixo, que é bem onde a gente fez aquela correntinha de separação, ó. Um ponto baixo no ponto seguinte é aquele meio ponto alto do próprio leque, tá, gente? E aí, no meio do lequinho, a gente faz também um ponto baixo. Por que que eu tô fazendo desse jeito? Porque assim a gente mantém a quantidade de pontos certinha, tá? Então, ó, eu vou fazer no ponto baixo e também no meio da argolinha. Ó, venho no próximo ponto aqui e faço um ponto baixo. Meio da argolinha, deixa eu achar aqui o meio da argolinha, ó. Meio da argolinha, ponto baixo no próximo ponto de base. Meio, ponto baixo no próximo ponto de base. Assim, a gente vai conseguir manter a quantidade de pontos aqui sem ficar extremamente aberto, porque, ó, reparem como ele ficou até meio torcido, ó.
que ele ficou desse jeitinho aqui depois que a gente fez o leque dos 2 meios pontos altos, né? Então, aqui é só a gente trabalhar desse jeitinho, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer e volto com vocês. Ó, gente, ficou desse jeitinho. A gente tem que deixar a conta ficar em 30, tá? Então, ó, 30 pontos no total para ele manter a medida que a gente deixou de correntinha, tá bom? O que eu vou fazer agora, antes da gente continuar aqui a nossa sequência? Eu vou medir em volta da minha xícara para ver se tá certinha, né? Se a gente fez bonitinho. Ó, ele tá aqui em volta certinho e aqui ainda fica a sobrinha, tá vendo? De espaço pra gente poder fazer também depois a parte de colocar o botão pra ele ficar bonitinho, tá, gente? Porque essa parte a gente não pode tampar, tá? Então, ó, ele já deixou o espacinho aqui. O que eu vou fazer agora, pessoal? Ó, a gente vai calcular aqui a altura da nossa xícara. Eu vou falar pra vocês assim, porque dessa forma vocês conseguem fazer sem ter dificuldade, tá? Com relação a outros tamanhos de xícara. O que eu vou fazer, ó? Eu meço aqui onde começa, aqui depois do fundo da xícara, né? Onde começa a primeira marcação dela. Então, eu meço aqui e faço assim, ó. Para eu saber mais quantas carreiras eu preciso fazer aqui do branco. No meu caso aqui, eu consigo perceber que eu posso fazer só mais 2 carreiras e já vai estar de acordo com o que eu quero, tá? Então, sendo assim, no meu caso, né? Se vocês estiverem fazendo numa caneca ou numa xícara maior, vocês podem fazer até mais carreiras. Eu vou repetir mais uma vez a sequência aqui das 2 carreirinhas que a gente fez. Então, agora eu vou fazer correntinha, viro meu trabalho e vou começar de novo, ó. Meio ponto alto, correntinha, meio ponto alto no mesmo ponto de base, tá? Pulo 1 ponto de base, pego no seguinte e faço a mesma coisa, meio ponto alto, correntinha, meio ponto alto no mesmo ponto de base. Pulo esse ponto de base, pego no próximo e faço meio ponto alto, correntinha, meio ponto alto no mesmo pontinho de base. E assim eu vou até o final. Quando eu terminar essa carreira, eu vou fazer uma correntinha, vou virar e vou fazer as carreiras de ponto baixo novamente, tá bom? Para ver se dá a altura certinha como a gente mediu agora na xícara, tá? Então, eu vou repetir a sequência das 2 carreiras que a gente acabou de fazer, tá certo? Então, eu vou fazer aqui a sequência das 2 carreirinhas, tanto a de meio ponto alto que eu mostrei agora, quanto a de ponto baixo, e volto então com vocês para mostrar como vai ficar. Ó, pessoal, ficou desse jeitinho, olha só como é que fica o desenho todo trabalhadinho, tá vendo? Fica um trabalho diferente aqui. E agora eu vou mostrar para vocês, ó, a gente consegue dar a voltinha aqui na xícara, ó, mantém essa distância, tá vendo, ó? Essa distância, ela ficou um pouquinho menor do que na parte inicial, né? Que aqui ficou um pouquinho maior, porque a correntinha, ela tem uma largura menor do que os pontos. Então, aqui ficou uma distância um pouquinho menor, né? De 1 centímetro, mais ou menos. Mas, ó, ele já tem o comprimento que eu queria, tá? Eu queria justamente esse comprimento que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Então, eu deixo uma sobrinha de mais ou menos 1,5 centímetro aqui da parte de cima. E aqui embaixo eu deixo o fundo, né? Sem nada, né? Como vocês podem perceber. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai arrematar essa primeira parte, tá? Então, eu vou cortar o barbante branco. Cortei. Deixa eu tirar ele aqui. A gente vai dar nozinho duplo, passando o fio aqui por dentro. Ó, 2 vezes. E puxa bem para deixar bem arrematado, bem fechadinho. Agora, nós vamos trabalhar com o barbante vermelho, tá, pessoal? Então, eu vou pegar o barbante vermelho e nós vamos começar a fazer o nosso trabalho aqui decorativo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Exatamente onde a gente acabou de arrematar vai ser o local que eu venho com a agulha e vou passar aqui, ó, o fio do barbante vermelho. Vou dar 2 nós simples pra gente começar, ó. Primeiro nó e segundo nó, certo? E nós já vamos começar fazendo a lateral aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer, ó? Vou dar aqui uma correntinha, lembrando que a gente aqui no total tem 4 carreiras, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, correntinha inicial,
E aí, aqui, nós vamos fazer, ó, um pontinho baixo. Em seguida, a gente faz 2 pontos baixos, pegando a lateral aqui do ponto, tá vendo? Da carreira. Chegamos aqui no meio, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, tá? Que vai ser o suficiente pra gente poder, pelo menos, passar no botão. Acho que até mais uma, ó, 5 correntinhas, eu acho que vai ficar mais soltinho. Vou pular aqui um pouquinho, tá? Só pra dar um espaço. E vou fazer um ponto baixo aqui no próximo. Então, ó, eu pulei aqui uma lateralzinha, tá vendo? Venho aqui embaixo, faço outro ponto baixo. Então, reparem que ele ficou, né, praticamente simétrico. Por quê? Porque aqui eu já vou começar a fazer, ó, mais um ponto baixo. Eu já vou começar a fazer a parte de baixo. Então, ele fica simétrico, tá? Ó, ele tá com 3 pontos baixos, 5 correntinhas com espaço aqui no meio e 3 pontos baixos aqui. Então, a gente já tem a lateral do fecho do botão, certo? Então, vamos fazer agora a parte de baixo, que vai ser exatamente igual à parte de cima. Como que nós vamos fazer? Laçada. Vamos fazer aqui meio ponto alto no mesmo pontinho de base, tá, gente? A gente vai fazer picô de 3 correntinhas, ó, eu faço 3 correntinhas, volto no meu ponto alto que eu acabei de fazer e fecho com um ponto baixíssimo. Faço outro ponto alto no mesmo ponto de base ainda e um meio ponto alto. Ele vai ficar desse jeito, ó. Ele é um lequinho desse jeito, tá? Em seguida, nós vamos pular aqui, pessoal. Ó, 1, 2, pega no terceiro pontinho e faz um ponto baixo, tá? Ó, ele vai ficar desse jeito a decoração, o biquinho, né? Pulo 2 pontinhos de base, ó, 1, 2, pego no terceiro e vou fazer novamente esse leque, ó, um meio ponto alto, um ponto alto em seguida. Opa, aqui um ponto alto, deixa eu puxar o meu fio aqui. Nós vamos fazer o picô de 3 correntinhas, ó, 3 correntinhas, aí a gente fecha no nosso ponto alto aqui com o picô, né, que é um ponto baixíssimo aqui para fechar, ó. Puxei, venho ainda no mesmo ponto, faço novamente outro ponto alto e em seguida um meio ponto alto. Fizemos outro biquinho. Pula 2 pontos de base, pega no terceiro, faz um ponto baixo. Pula 2 pontos de base e vou fazer esse leque de novo, tá? E assim eu vou fazer por toda essa parte de baixo. E quando eu chegar na parte de cima, também vou fazer igual. Aqui na lateral, na outra lateral, a gente só vai fazer um ponto baixo em cada um dos pontinhos pela lateral, tá? Aqui a gente não precisa fazer nenhuma argolinha, é só fazer um ponto baixo em cada, tá bom? Então, eu vou fazer, vou deixar ele prontinho, bonitinho, e eu vou voltar com vocês assim que eu terminar, para vocês verem como vai ficar, tá bom? E ele vai ficar super decoradinho, super bonitinho, tá? Então, eu vou fazer e volto. Ó, pessoal, ficou desse jeitinho que vocês estão vendo, tá? Aqui na outra lateral, ó, reparem que eu só fiz 6 pontos baixos, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos. E os cantinhos, eu fiz questão de fazer um leque, né? Dos mesmos leques que a gente tava fazendo aqui, ó. Então, eu comecei aqui com o leque aqui embaixo. Aqui na pontinha eu fiz o leque, tá? Aqui também no início. E aqui no final eu também fiz o leque, mesmo que aqui, ó, eu pulei só um pontinho de base para pegar no próximo. Mas assim o desenho fica completo, fica bonito, tá, gente? Porque senão eu ia fazer um ponto baixo aqui e ia sobrar 2 pontos, sem mais nem menos, tá? Então, eu fiz mais um leque aqui para completar o desenho. Feito isso, então, agora eu arremato aqui com ponto baixíssimo, puxo o fio, não precisa deixar comprido, tá? Corto. Dou nozinho duplo, puxo bem, deixo bem fechado e a gente vai esconder esse fio de sobra antes de continuar aqui, porque a gente ainda tem que colocar o botão, né? Então, aqui, ó, vou pegar minha agulha de tapeçaria, vou passar o meu barbante vermelho, deixa eu passar ele aqui, certo?
E vou esconder esse fio de sobra, gente, entrando aqui, ó, por dentro dos próprios pontinhos, tá? Então, ó, eu venho aqui por dentro dos pontos em vermelho que eu fiz, ó, puxo o meu fio, deixo bem puxadinho, volto aqui por dentro de outros pontinhos, que é pra ainda prender mais, né? Ó, pra deixar ele bem escondido aqui por dentro. Venho com a tesoura, então, e corto, tá? Ó, escondido, certo? Então, agora a gente vai colocar o botãozinho e a gente tem que fazer os lacinhos ainda. Agora, com o nosso botãozinho em mãos, eu peguei a linha de crochê, né, a linha fina, com o nozinho na ponta, na agulha de costura, porque com o barbante eu não ia conseguir costurar nesses dois buraquinhos aqui do botão. E nós vamos colocar da seguinte forma, pessoal, ó. A gente coloca aqui pra dentro da peça, centraliza bem, deixa bem no meio certinho, tá? Eu venho aqui, ó, de baixo pra cima e puxo. Aqui, gente, ó, o nozinho ele vai ficar até bem escondidinho, depois a gente corta essa pontinha que ficar. E nós vamos fazer, então, a costura, gente, ó, a costura de botão é bem facinho, a gente vai passar aqui de uma partezinha a outra, né, de um furinho pro outro, ó. E aqui vocês podem passar a quantidade de vezes que vocês quiserem. Eu acredito que 3 vezes aqui já é o suficiente pra mim, tá? Ó, terceira vez passando já, ele já tá bem presinho, tá vendo? Já tá bem centralizado também. Então, eu só venho aqui atrás e arremato. Como o fio é branco mesmo, ó, eu posso dar os nozinhos aqui que ele não vai aparecer, tá? Ele não vai ficar tão visível. Ó, dei os 2 nós, escondo o fio aqui por dentro mesmo, ó. Puxo bem, venho com a minha tesoura e corto. Venho aqui na pontinha inicial, ó. Corto também para ficar com um acabamento um pouquinho melhor, só deixo uma pontinha bem pequenininha aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, ó, mas bem pequenininha mesmo. E aí, a gente costurou. Então, ó, vou mostrar para vocês que a gente já consegue aqui dar a voltinha na nossa xícara. Deixa eu pegar aqui o fio. A gente já consegue fechar aqui no botão, ó. Vou passar ele aqui na aberturinha, tá? Deixa eu só passar ele aqui bonitinho, gente. Ficou um pouquinho difícil, mas ó, passamos. E aí, a gente ajeita bonitinho. Te ajeita, pode colocar um pouquinho mais pra baixo, né? Pra ter o espaço certinho da pessoa tomar, ó. E aí, tá aqui, certo? Feito isso, ó, nós vamos agora fazer os lacinhos decorativos só pra gente colocar aqui pra deixar ele ainda mais bonito, tá bom, gente? Bom, pessoal, agora pra fita, ó, eu vou utilizar 2 tiras de 43 centímetros pra fita. Venho com o isqueiro, queimo aqui, ó, vou queimar aqui a bordinha, tá? Pra gente evitar de desfiar, né, ao longo do uso. E eu vou utilizar também 2 tiras, tá, da nossa fita de 12 centímetros, tá bom? Então, eu fiz um recorte de 2 tiras de 12 centímetros e 2 tiras de 43 centímetros da medida que eu tinha passado para vocês que a gente precisava, né? Então, ó, eu já tenho aqui uma feita, certo? Um lacinho feito, eu vou fazer o outro aqui com vocês. Então, depois de queimar as pontinhas, a gente tá com as pontinhas agora bem seguras, o que que nós vamos fazer? Vamos dobrar aqui o nosso trabalho no meio, tá? Aqui tem gente que dá a dica de passar o próprio isqueiro para deixar uma marcação aqui, ó. A gente passa aqui o isqueiro só para deixar uma marcação, tá vendo? Ó, ele fica marcado onde é o centro. E o que que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos fazer a colocação da fita aqui. Então, eu vou medir mais ou menos o centro aqui de onde eu fiz. Deixa eu ver aqui quanto dá. Ó, a gente tem que deixar aqui a medida inteira. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vai dar 9 centímetros mais ou menos, quase 9 centímetros. Então, eu venho aqui, ó, puxo a minha fita,
para dar esses 9 centímetros aqui, mais ou menos, ó. Até o centro até não vai ser tão importante assim agora, tá? Então, eu venho aqui, puxo essa medida e dobro ela dos 9 centímetros, ó. Tá? Fiz essa primeira dobrinha. Vocês podem fazer isso desde o centro também da peça, que eu acho que talvez facilite aí o trabalhinho de vocês. Então, a gente vai contar, por exemplo, vou mostrar do meio para vocês terem uma noção melhor, tá? Então, ó, a gente conta 4,5 centímetros aqui de um lado e 4,5 do outro, tá? Para ficar desse jeito. A sobra, a gente vem aqui com o próprio fio, a própria fita e faz essa dobrinha assim. E nós vamos segurar, tá? Do outro lado, pessoal, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer essa dobrinha aqui, ó. Deixa eu abrir só para vocês verem. Vamos fazer essa dobrinha dos 4,5 centímetros primeiro, tá? Em seguida, a gente volta aqui e faz essa dobrinha de novo. Ó, ele vai ficar desse jeito. O objetivo aqui, ó, é deixar um dentro do outro para formar a fitinha, tá? Então, ó, eu venho agora aqui com o meu alfinete e vou segurar esse desenho que eu fiz. Se vocês tiverem outra forma de fazer, podem fazer do jeitinho que vocês sabem fazer esse lacinho duplo, tá, gente? Aqui eu só tô dando um exemplo. Ó, deixei ele aqui quietinho, certo? Agora, eu venho com a minha fita, né, de 12 centímetros. Vou dobrar ela ao meio para ela ficar mais fininha, para facilitar aqui eu fechar. Tá? Então, dobro ela aqui no meio, passo aqui no centro do nosso laço. Aqui a gente pode ver qual lado tá mais bonitinho. Então, ó, o lado que tá mais bonitinho, na verdade, é essa parte de trás, porque aqui, ó, eu tenho essa fita do arremate, tá? Então, vocês vão escolhendo aí mais ou menos como vai ficando, tá bom? Então, ó, desse ladinho eu tenho um encaixe melhor. Então, se eu tenho um encaixe melhor, nós vamos colocar aqui nessa parte de trás, no caso, que vai ser a parte que eu vou utilizar, tá? Venho aqui, dei a volta, né? Vamos dar 2 nozinhos, ó. Dou o primeiro nó, aperto bem para deixar bem fechado e dou o segundo nozinho para ser o nosso reforço. E puxo bem também. Vou tirar o meu alfinete, a gente vai ajeitar aqui a nossa fita. Ajeita bonitinho, tá, pessoal? Aqui a gente pode fazer assim, ó, para dar o efeito, ó. Vamos encaixar certinho no centro, tá? Então, ele tá no meio certinho. Aqui a gente pode também dar uma puxadinha para ele ficar mais certinho, ó. E ele ficou aqui com um lacinho duplo, tá? Feito isso, o que que eu vou fazer para dar acabamento aqui, pessoal? A gente pode fazer o seguinte, nós podemos cortar essas pontas do lacinho que a gente fez, né, dos nozinhos. Ó, vou cortar aqui. Vocês podem queimar, inclusive, essas pontinhas de novo, né, para dar o acabamento, porque senão vai desfiar tudo. Então, ó, venho aqui, venho do outro lado aqui também, queima, né, deixa ele dar uma queimadinha. E aí, eu venho com a minha cola universal, depois de já ajustado, todo mundo no meio, todo mundo certinho, centralizado. Verifica se tá tudo bonitinho mesmo, tá? Se não falta ajustar nenhuma parte. Ó, eu ajustaria aqui, por exemplo, para ficar mais bonito. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu venho com a minha cola universal, vou colar entre as duas abinhas aqui, vou passar um pinguinho de cola e fechar. Ó, entre as duas abinhas do laço, tá? Pinguinho de cola, fecho. E também vou passar um pingo de cola aqui, ó, entre o nozinho que eu fiz do laço, tá? Então, as duas pontinhas aqui que eu queimei, ainda vou aproveitar e passar um pinguinho de cola também,
tá? E vou deixar secar, tá bom? 5 minutos secando. Então, a gente deixa secar, certo? E o lacinho vai estar prontinho pra gente usar. Eu fiz outro igual, certo? A gente fez 2 lacinhos aqui, então por isso os 2 recortes que eu falei para vocês de cada medida, certo? E nós vamos agora colocar aqui, então, na nossa xícara. Ó, pessoal, eu já coloquei um aqui, para já deixar, né, fixadinho. E eu vou mostrar para vocês como eu vou colocar o outro lacinho, tá, gente? Dá um espacinho entre o botão aqui, deixa eu mostrar direito, ó, entre o botão e ele. Aqui no final também pode dar um espacinho, né, entre o final e o onde colocar o laço, tá? Centraliza o máximo que puder. Peguei a linha de crochê mesmo, na cor vermelha, com nozinho na ponta, coloquei na minha agulha de costura e nós vamos prender assim, ó. Eu seguro com a minha mão, entro aqui no pontinho superficial do próprio trabalho que a gente fez, venho, pego um pedacinho da fita, puxo, pra gente então começar a costura, tá? E vou pegando assim, tá, gente, ó, pontinho superficial do barbante, venho aqui, puxo na fita, pontinho superficial do barbante, venho aqui e puxo na fita. E assim eu vou costurar a voltinha toda aqui dessa parte central do nosso trabalho, tá? Então, ó, parte central do laço, ó, venho, pego os 2 pontinhos juntos e puxo. Ajeito bonitinho, né, ó. Pego aqui pontinho do barbante, pontinho do lacinho, ó, os 2 juntos, venho, puxo o fio e assim eu vou dar a volta todinha, como eu falei pra vocês, ó. Cheguei aqui na lateral, a gente vai pegando, tá, pessoal? E vai costurando. Então, eu vou fazendo aqui a voltinha. Tô quase terminando, assim eu já consigo terminar com vocês aqui em vídeo, tá? Ó, venho aqui, volto pra parte inicial, né? E nós vamos arrematar. Esse nozinho aqui a gente tenta esconder pegando assim, ó, pontinho superficial, pontinho do lacinho, tá? E nós vamos dar um nozinho aqui, pode ser nozinho duplo, tá, gente? Ó, eu passo 2 vezes a minha agulha por dentro do fio, né? E escondo o fio de sobra também aqui para ele ficar por dentro. Venho com a minha tesoura, corto e olha só, tá prontinho aqui a colocação dos 2 lacinhos, ó, tanto de um lado quanto do outro. Vamos voltar a colocar aqui na nossa xícara, tá? A gente vem, o ideal é puxar bem aqui, ó, a parte da argolinha, a gente puxa bem, vem e coloca sobre o botão, ó. Aí, nós fechamos bonitinho e tá prontinho aqui, pessoal. Olha só que fofura que ficou aqui na nossa xícara, tá vendo? Então, ele vai ficar super fofinho, super bonitinho, para ser usado na ceia, né? Ou mesmo no almoço, na hora do café da tarde, né? Olha só que legal, que decoração fofinha que vai ficar aí pro Natal, pra ceia de vocês. Eu vou levantar um pouquinho a minha câmera, só para vocês verem como ficou. Olha só, que gracinha, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da ideia. E essa, então, foi a nossa aula de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei para que eu saiba que vocês se interessam aqui pelas decorações natalinas em crochê no canal. É sempre importante receber o retorno de vocês sobre os nossos vídeos, então deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais, também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês encontram o link do passo a passo completinho digitado no nosso blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá bom, gente? Se você quiser se tornar um membro do canal, assim como a Marissa Quitério e o KG Center, que já são os nossos membros aqui, inclusive, um beijão para vocês, muito obrigada por apoiar o canal dessa forma também. Então, se você quiser, dá uma olhada na parte Seja Membro, que vocês encontram valores e benefícios tudo direitinho, tá bom, gente? Um beijão para todo mundo que tá aqui, sempre acompanhando o canal, curtindo, comentando os vídeos, compartilhando. Muito obrigada de coração e até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau!